Welcome to episode number 5. On episode number 4, we studied, we discovered, we learned that in Europe, in the United Kingdom, in England, in London, on Leadenhall Street, there are offices. One of the offices is the place where Mr. Hosmer Angel works. And above this office, there is a room. That's where he lives. He works in the office. He lives in a room above the office. In Europe, in the United Kingdom, in England, in London, on Leadenhall Street, there is a branch, an agency of the post office. It's where you go if you want to send a letter or a package to another person in another city. You have to go to the post office. Okay? Correios, FedEx, UPS are post offices. Examples of post offices. So, on Leadenhall Street, there is a branch, an agency, a unit, the Leadenhall Street Post Office. That's where Miss Sutherland sends her letters. Aí, ó, letters de novo para você. And Mr. Hosmer Angel goes to the Leadenhall Street Post Office to pick up or drop off? To pick up the letters. He goes there for them. Mr. Hosmer Angel goes to the Leadenhall Street Post Office for the letters. And the letters are a secret. Essa troca de letters, né, de cartas que acontece entre Mr. Hosmer Angel e Miss Sutherland, essas cartas, they are a secret from the other men in the office. The people, the men who work with Mr. Hosmer Angel, they don't know about the letters. Okay? She doesn't send the letters to the office. She sends the letters to the Leadenhall Street Post Office, né? Ela não manda para o lugar que ele trabalha, ela manda para a agência do correio. Because the letters are a secret. E aí a gente terminou o episódio 4 com essa pergunta do Sherlock Holmes. Why? For what reason? E aí a Miss Sutherland responde. A gente começa aqui o episódio 5, né? Mr. Hosmer Angel said. Eu já vou colocar, a Alice vai botar do jeito que está no livro e eu já vou falar com sinônimos. Mr. Hosmer Angel said, he told me that he didn't want them, the other men, to know about you, Miss Sutherland. They'll laugh. They will laugh at me. So, why are the letters a secret? Why do you send the letters to the post office and not to the office?
Because the letters are a secret. Why? Mr. Hosmer Angel said, he told me, he didn't want them, the other men in the office, to know about me, Miss Sutherland. If they know, they will they will laugh at Mr. Hosmer Angel. E aí, Miss Sutherland told Mr. Hosmer Angel, I can type the letters. Né? Já que você quer que seja um segredo, para que eles não fiquem sabendo, porque senão eles vão rir de você. What if I type the letters? What if instead of writing on a paper, what if I type the letters? I can type the letters. If I type the letters, they will not know, the other men in the office, they will not know about us. Mr. Hosmer Angel, Miss Sutherland. No. Mr. Hosmer Angel didn't want her to type the letters. So, Hosmer Angel, Mr. Hosmer Angel went there, Lidenhall Street Post Office, to pick up the letters. And he didn't want the other people in the office, the other men in the office, to know about the letters. The letters were a secret, confidential, classified, confidential, secret. The other people in the office, they could not know, they should not know, they did not know, they had no idea about the letters. Estranho. Por que tem que ser um segredo as cartas? Por que ninguém no escritório pode saber? Sherlock Holmes pergunta, why? E aí a Miss Sutherland fala, o Mr. Hosmer Angel, he told me that the people in the office, they would they would laugh. Escreve aqui, Alice. Laugh at him because of the letters. Estranho. E aí a Miss Sutherland teve uma ideia. Se você está dizendo que você não quer que eles saibam das cartas, e é por isso que você quer que eu mande as cartas para o Post Office, Lidenhall Street Post Office, e aí você vai lá buscar, porque você não quer que eles fiquem sabendo, que você quer que seja um segredo, porque eles vão rir de você. What if I type the letters? Né? Ao invés de, instead of writing, what if I type the letters? Ele disse, não. I don't want you to type the letters. I don't want you to send the letters to the office. Write the letters, pencil and paper. Lembra da encenação? Write the letters and send them, the letters, to Lidenhall Street Post Office. Tell me about him, Sherlock Holmes asked. Tell me about Mr. Hosmer Angel. He was a very quiet man, a kind man. He liked to walk with me in the evening when there weren't many people on the street. Beleza, e aí o Sherlock Holmes pergunta para ela, tell me about him. Describe
Mr. Hosmer Angel for me. Tell me the characteristics of Mr. Hosmer Angel. Tell me about him. E aí ela descreve. He was a very quiet man, a kind man. He liked to walk with me in the evening when there weren't many people on the street. So, he was a very quiet man. He made little or no sound. Oposto de mim. He was silent. He was reserved. He was peaceful. Oposto de quiet. O que eu sou? Communicative and noisy. O que é noisy? É uma pessoa que makes a lot of noise. Noise. Sounds. Noisy. Minha esposa vive brigando comigo porque nós temos uma filha de 4 anos, dorme cedo. E quando eu estou indo dormir, na verdade o tempo inteiro, desde que eu entro em casa, I am very noisy. I make a lot of noise. I sing, because I speak loudly. I do not speak quietly. I speak loudly. I sing. I whistle. I close the door strongly. I make a lot of sounds. I make a lot of noise. É aquela coisa quando você está deitado, tudo apagado, você vai dormir, já fechou a porta, trancou a casa. I think I can hear noises. Can you hear? Something's happening. Noise. Sounds. A tradução da confirmação. Teacher, how can I say barulho in English? How can I say barulhento? Noisy. And nem todo mundo que é noisy é communicative. Eu, no meu caso, eu sou communicative and noisy. Felipe, I am not quiet. I am not reserved. Eu já chego falando, conversando, puxando assunto. Quando eu chego, todo mundo que estiver no lugar sabe que eu cheguei. Porque eu não passo batido. I am not quiet. I do not make little or no sound. Peaceful, eu sou. Eu sou um cara da paz, tranquilo, não arrumo confusão. Esse daqui, eu sou. Mas quiet, little or no sound. Silent, reserved. No. I am communicative and noisy. Então, I am the opposite of Mr. Hosmer Angel neste quesito, tá? Porque o Mr. Hosmer Angel, he was a very quiet man and he was kind. He was generous. Sinônimos de kind. Generous, nice, sympathetic,
friendly, gentle. Opostos de kind. Unkind, quando você bota o un na frente da palavra, ela vira o oposto. Então, oposto de kind, unkind. Oposto de friendly, unfriendly. O Mr. Hosmer Angel, he was kind, he was nice. He was not cruel. Dá um zoom para mim aqui, mestre. He was not cruel. He was not malicious. He was not unkind, unfriendly. Mr. Hosmer Angel was kind, generous, nice, sympathetic, friendly, gentle. Finalmente, he liked to walk with Miss Sutherland in the evening, not in the morning, not in the afternoon. He was quiet, he was reserved, he was silent, he produced little or no sound. He was a quiet person, and he liked to walk with Miss Sutherland in the evening. Why? Because in the evening, there were not too many people on the streets. Então, se eu pergunto para você, Mr. Hosmer Angel amava, did he love Miss Sutherland? Maybe. Did he assume? Did he recognize, or did he make the romance public? Ele assumia, did he publicly recognize, or did he make the romance public? Não. Todos esses aqui são indícios, né? Ele não deixava ela mandar as cartas para o escritório. Ela tinha que mandar para o correio e ele buscava lá. Ele era um cara quieto, calado, reservado. Ele gostava de andar com ela in the evening, ali na viradinha da tarde para a noite, 6, 7 da noite, quando não tinham pessoas, não tinha muita gente na rua. Ou seja, ele amava ela? Talvez sim, não podemos dizer que ele não amava ela, mas por algum motivo do mundo, ele não assumia o romance publicamente. Parece que ninguém podia saber. As pessoas do escritório não podiam saber. Ele andava com ela na rua à noite, quando pouca gente estava nas ruas. Ele falava baixo, ele era um cara quieto. Muitos indícios de que ele tentava chamar o mínimo possível de atenção para este romance que ele vivia com a Miss Sutherland. He wanted to go unnoticed. Essa daqui eu não escrevi antes porque eu acabei de pensar nela. He wanted to go. Dá um zoom nessa frase, mestre. Unnoticed. He wanted to go unnoticed. Uai,
O fulano passou aqui? Passou. I didn't notice. I didn't perceive. I didn't realize. I didn't notice. I didn't see. Passou que eu nem vi. Ok? Então, um grande exemplo. Quanto mais um grande investigador goes unnoticed, melhor para ele. Um grande investigador, ele precisa ter a manha de go unnoticed. Por quê? Porque se alguém está sendo investigado, estou dando um exemplo esdrúxulo aqui, viajante. Se alguém está sendo investigado e ele notices, he perceives, he realizes, he identifies, acabou a investigação. Então, pela própria essência, quer ver um animal que goes unnoticed? A cobra. The snake. It moves unnoticed até que pá, ela ataca. Sorrateira, né? Quieta. Passa desapercebida. Então, juntando o fato de que ele não queria que ela mandasse cartas para o escritório, ele era quieto, cara calado, falava baixo e que gostava de andar com ela in the evening, quando tinha pouca gente na rua, sounds to me, né, me faz parecer que ele era um cara que he wanted to go unnoticed. Era um cara que queria passar desapercebido e que não queria nem um pouco de atenção. Ele não queria que ninguém percebesse, que ninguém visse, que ninguém noticed, que ninguém notasse, percebesse, visse esse romance. He wanted to go unnoticed. Ele queria que passasse desapercebido este romance. Ok? What about his clothes? He had nice clothes, she said. He wore, he used. Wore is the past of to wear. To wear, clothes. Okay? How can I say vestir in English? To wear, to use clothes. I am wearing a t-shirt, a black t-shirt. I am not wearing glasses. I am not wearing glasses. Okay? Did Mr. Hosmer Angel wear glasses? Yes. He wore, past of to wear. He wore dark glasses because he had weak eyes. He had a bad sight. Lembra? Hearing, sight, smelling, tasting, touching. Sight is a function of the eyes. It's the sense of our eyes. He had weak eyes, a bad sight. He spoke quietly too. Okay, so he was a very quiet, because he disappeared. He vanished. Where is Mr. Hosmer Angel? Nobody knows. He disappeared. He vanished. Ok? E esse é o que nós estamos tentando fazer aqui. Trying to locate, to find, to encounter Mr. Hosmer Angel. Por isso que he was. He was a very quiet man, kind, generous, gentle, friendly, and he liked to walk with me in the evening, because in the evening there were few people, 2, 3, not too many
people on the streets. Let's continue the description. What about his clothes? He had nice, good, beautiful clothes. He wore, lembra que eu falei ali na mesa? Past off to wear. I am not wearing glasses right now. I am wearing a black t-shirt, black pants, and shoes. I am not wearing glasses. For example, I am not wearing a hat. I am not using. Okay? He used dark glasses because he had weak eyes. Ele também. He had weak eyes. Weak, opposite of strong. Strong, force, power. Weak eyes. He had a bad sight. The five senses. Sight, hearing, smelling, tasting, touching. Sight is a sense, a function of the eyes. I hear with my ears. I hear with my ears. I see with my eyes. I hear with my ears. Hearing is a function of the ears. I smell with my nose. I taste with my mouth and tongue. Mouth and tongue. Tongue. Open your mouth. Show me your tongue. I taste. I taste with my mouth and my tongue. And I touch with my hands. Facilitar, né? Vamos simplificar. So, 5 senses. Sight, hearing, smelling, tasting, and touching. I see with my eyes, I hear with my ears, I smell with my nose, I taste with my mouth and tongue, I touch with my hands. He, Mr. Hosmer Angel, he wore best of to wear. He used dark glasses because he had weak eyes, bad sight. He had trouble with the sun, the light of the sun. So he had weak eyes, né? Olhos fracos ou frágeis. And he spoke, past of to speak, he spoke quietly. He was not like Felipe. Felipe speaks loudly. Loudly. Mr. Hosmer Angel spoke quietly.
little or no sound. Low volume. He spoke quietly. He didn't want to be noticed. He didn't want to be perceived, to be identified. He didn't want people to notice, to perceive, to identify him. So he spoke quietly. He didn't want attention. Atenção, he didn't want attention to him. So he spoke quietly. What happened after Mr. Windibank went back to France? Sherlock Holmes asked. Né? Lembra que ele foi de novo? What happened? Mr. Hosmer Angel came to my house again. He met, he encountered, he talked, he saw, he spoke to my mother. He met my mother. Nesse caso, for the first time. Lembra que eu falei? To meet pode ser encontrar ou conhecer. Neste caso, he met my mother. He saw and talked to my mother for the first time. Then, one day, he, Mr. Hosmer Angel, said, strange things happen in this life, but I want to know that you will always love me. He wanted to marry me on the Friday of that week. And what did your mother say? My mother was happy about that because she liked him too. I said, but aren't we going to ask father, the stepfather, Mr. Windibank? Don't we have to ask the permission of Mr. Windibank? My mother, her mother said, no, we can talk to your father later. We can talk to him later. But I, Miss Sutherland, I didn't want to do that. So I wrote, past off to write, I wrote a letter to my stepfather, Mr. Windibank, in Bordeaux. Bordeaux? Yes. The company has a French office, a branch there in Bordeaux. But the letter came back to me on the Friday morning. The letter was returned. He didn't receive the letter. The letter came back, returned. It was returned. E aí o Sherlock Holmes perguntou, né? It was too late. Vamos dar uma olhada a diferença entre early e late e eu já continuo. So, Mr. Windibank traveled. He went on a trip to France again. And Mr. Hosmer Angel came to the house again. And he met her mother. And then one day he said, strange things happen in this life. But I want to know you will always love me. E aí a Miss Sutherland falando, né? He wanted to marry me on the Friday of that week. E aí o Sherlock Holmes pergunta, what did your mother say? What was the opinion of your mother? What did your mother think? What did she say about this plan do Mr. Hosmer Angel? A Miss Sutherland responde, my mother was happy because she liked Mr. Hosmer Angel too. Só que aí a própria Miss Sutherland fez uma pergunta, but aren't we going to ask the permission, the blessing, né, a bênção, the permission of Mr. Windibank? Of my father?
E aí a mãe dela fala, não. We can talk to him later when he comes back from France. We talk to him later. It's okay. Mas a Miss Sutherland didn't want to do that. I want his blessing. I want his permission. So I wrote him a letter in Bordeaux, France. E aí o Sherlock Holmes, Bordeaux? Desculpa. E aí o Sherlock Holmes, Bordeaux? Yes, the company has a branch, an agency, a unit, an office in Bordeaux, a French office in Bordeaux. The wine company, Alamos Errázuriz. But the letter was returned. The letter came back on the Friday morning. E aí o Sherlock Holmes pergunta, it was too late? Yes, he had already left for England before the letter arrived in Bordeaux. Então vamos lá. Early versus late. Se algo é early, it's in the beginning. It's on time. It's previous. It's antecedent. It's initial. Então, por exemplo, que horas que alguém precisaria acordar para eu dizer que fulano wakes up? Wake up, to wake up, né? Acordar. Early in the morning. Early in the morning. Early in the morning. 4 a.m. 5 a.m. Maybe 6 a.m. Oh, fulano wakes up early in the morning. Agora, uma pessoa que acorda 10 a.m., não tem nada de errado, mas it's not early in the morning. It's not in the beginning of the morning. It's not in initial. Se eu tenho uma reunião com você, if we have a meeting, né? The meeting is scheduled, arranged to begin at 11 a.m. Então, a reunião estava marcada para 11. The meeting was scheduled to start at 11 a.m. Você chegou 10:50. Were you early or late to the meeting? Se você chegou, a reunião estava marcada para as 11. The meeting was scheduled to 11 a.m. You arrived 10:50. You came early. You came early. Aí uma outra pessoa chegou 11:15 a.m. Essa outra pessoa chegou 15 minutes late. Essa outra pessoa chegou 15 minutes late. 15 minutes behind schedule. 15 minutes delay. Essa outra pessoa was not on time. Não.
A reunião estava marcada para as 11. Essa outra pessoa, she was late. She was 15 minutes late. She was not on time. She delayed the meeting for 15 minutes. She was 15 minutes. She was 15 minutes behind. Eu fui para behind the flip chart para simular que the person was 15 minutes behind scheduled. Delayed. Late. Atrasada. Essa outra pessoa, she came early. 10 minutes before. She was on time. She came in the beginning. She came previous to the meeting, antecedent to the meeting. She was early. A segunda pessoa was late. What about the letter Miss Sutherland sent to Mr. Hosmer Angel in Bordeaux? Was the letter early or late? The letter was late. The letter did not arrive on time. The letter arrived too late. Not on time, not in time to Mr. Hosmer Angel to receive the letter. So it was too late? Yes. He had left for England. He had already left for England before the letter arrived. Vamos dar uma olhada no que é arrived e eu já volto. Vamos ver então a diferença entre to leave and to arrive. Considere o conceito de trip tanto como uma viagem que pode ser de Uber, por exemplo, from home to work. Pode ser home to school. E pode ser São Paulo, Nova York. Todas essas aí são exemplos de trip. Pode ser um Uber, né? Ou pode ser você dirigindo o seu carro, ou pode ser um voo, a flight, São Paulo, New York. Todos esses são exemplos de trip, tá? De uma viagem que tem has a beginning, has an end. Every trip has a starting point, Every trip has an end. Finito. End of the trip. Every trip has an origin and a destination. Every trip has an origin, home, São Paulo. Every trip has a destination, work, school, New York City. In the beginning of the trip, we leave the origin. At the end of the trip, we arrive at our
destination. Então, se você for no Uber ou no Waze e você colocar lá living home, o Uber e o Waze vão te dizer um ETA, Estimated Time of Arrival at your destination. Então, tanto o Uber quanto o Waze, quanto o GPS lá do avião, vão dizer para você o seguinte: leaving home, leaving São Paulo, now, the estimation is that you will arrive at work, at school, at New York City, 11:55 a.m. Um exemplo. Ok? Então, every trip, home to work, home to school, Uber, driving, São Paulo to New York City, flying, every trip has a beginning, starting point. Every trip has an end, finito. Every trip has an origin, home, São Paulo, and a destination, work, school, New York City. E se você digitar lá no Uber, no Waze ou naquela telinha do GPS do avião, eles vão te dizer leaving the origin home or São Paulo now, the estimated time of arrival at your destination is, tanto que quando tem alguém te esperando no trabalho, na escola, ou alguém vai buscar você no aeroporto, eles te perguntam qual que é mais ou menos o seu ETA, Estimated Time of Arrival. E aí você, como é que você fala isso para a pessoa? Pelo Uber, pelo Waze ou pela própria companhia aérea te dá um Estimated Time of Arrival. Qual é o passado de to leave? Vou botar em outra cor, senão não dá para você ler. Left. Passado de arrive. Arrived. O leave é irregular. Então ele tem um passado que não é o ED. Left. Arrive, regular. Passado você só coloca o D. Arrived. O problema com a carta da Miss Sutherland é o seguinte. A carta left, the letter left London to Bordeaux. The destination of the letter was Bordeaux in France. Quando a carta when the letter arrived in Bordeaux, it was too late. Porque uma outra viagem já tinha começado quando a carta chegou. O Mr. Hosmer Angel começou uma outra viagem de Bordeaux voltando para a Inglaterra. Então, vamos desenhar isso, olha que interessante. Olha que interessante. Aqui está Londres, London. Aqui está Bordeaux. O Mr. Hosmer Angel left London and he went to Bordeaux, France. London, England.
tá? Eu prometo que eu vou arrumar uns marcadores melhores para semana que vem de novo. England. O Mr. Hosmer Angel left. He left London. He went to Bordeaux. O Hosmer Angel. Quando ele fez isso, Desculpa. Mr. Windibank. Nesses 30 segundos que eu errei, teve gente que falou assim, G, tá vendo? O problema com o inglês é esse, ó. Eu achei que eu tava entendendo tudo, agora eu descobri que eu não tô entendendo nada. Isso são crenças limitantes que precisam ser reprogramadas, que é o que eu vou fazer com você de 1 a 7 de março, na semana dos 5% Fluentes. Esse pavor que você viveu durante esses 20 segundos em que eu errei o nome do cara, aí você falou, uai, teve gente que falou, não é o Mr. Hosmer, não, é o Mr. Windibank. Teve gente que é assim, ai meu Deus, tá vendo? É isso que é o problema com o inglês, ó. Eu que achei que eu tava entendendo. 1 a 7 de março a gente se vê na semana dos 5% Fluentes. O Mr. Windibank left London. He went to Bordeaux in France. Enquanto isso aconteceu, o Mr. Hosmer Angel voltou a visitar a mulher na casa dela e pediu ela em casamento. E a mãe dela topou, só que ela falou, não vou fazer isso sem falar com o meu stepfather primeiro. Só que ele está na França, o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma carta para ele. So she wrote a letter. E aí a carta sai de Londres e vai para Bordeaux. Só que quando a carta arrived em Bordeaux, essa aqui foi a trip, a viagem do Windibank. Essa foi a trip, a viagem da carta. Quando a carta chegou aqui, uma terceira viagem tinha começado. O Mr. Windibank já tinha left. He had already left Bordeaux. He came back to London. Por isso que ele fala que quando a carta arrived em Bordeaux, it was too late. Por quê? Porque o Mr. Windibank já havia começado uma outra viagem de volta para Londres. Quando a carta chega, ele já tinha saído. When the letter arrived in Bordeaux, Mr. Windibank had already left Bordeaux, coming back to London. A carta foi devolvida, porque quando ela chegou lá, ele já tinha vazado de volta. It was too late. It was too late. The letter returned because when the letter arrived in Bordeaux, it was too late. Her stepfather had already left back for England. What happened on that Friday? Aí acontece algo bem importante e interessante para a nossa história, que é o tema do episódio de número 6. Vamos aos avisos finais. Primeira coisa, você precisa limpar a sua agenda do dia 1º ao dia 7 de março, porque eu vou te entregar o melhor de tudo que eu aprendi durante 10 anos estudando, pesquisando, testando, acompanhando e trazendo adultos para o grupo dos 5% Fluentes. Toda a neurociência que eu descobri. Tudo e dezenas de estudos de caso. Nós vamos entrar na neurociência e nos estudos de caso para descobrir quais são as 2 únicas chaves que você precisa para entrar para o grupo dos 5% Fluentes. Através da neurociência
e de dezenas de estudos de caso, eu vou te provar que você é 100% capaz de ser fluente em inglês. Eu vou te provar que não existe idade mínima nem máxima, nível apropriado para começar e não existe agenda apropriada para começar. Eu vou te mostrar com neurociência e estudo de casos que qualquer nível, qualquer idade e qualquer disponibilidade de agenda que você tenha hoje servem para você entrar para os 5% fluentes. E vou te mostrar o exato caminho, passo a passo, como chegar lá. Tudo que eu aprendi, 10 anos, organizado de forma lógica e sequencial em 2 chaves. 1º a 7 de março. Segundo, aula de inglês não muda a vida de ninguém. O que muda é o pós-aula, então vai lá, baixa. Se você ainda não está fazendo isso, pelo amor de Deus, baixa o Fluency Run. Vai no Guest. Don't have an account. Sign up. Coloca seu melhor e-mail. Next. Rola a tela para baixo. Sherlock Holmes Season 2. Aperta. Begin, esse botãozinho vermelho. Faz as atividades. Você pode, aí você, chegando na lição, você pode ouvir o áudio, você pode voltar o áudio, passar para frente, ouvir quantas vezes você quiser. Depois você aperta em Next, começa a lição. Nós temos 4 tipos predominantes de atividades. Nós temos o múltipla escolha de frases, nós temos o Match the Pairs e temos o Rearrange the Sentences. São 4 tipos de atividade. Em qualquer uma delas que você tiver, a qualquer momento, que você estiver dentro da resposta das lições, você pode apertar aquele botãozinho ali em cima, ó, do play, e o áudio aparece, você pode ouvir novamente, passa para trás, passa para frente, volta com o dedo, volta o áudio com o dedo. Extremamente, é a neurociência da fluência na palma da sua mão, da forma mais simples que já esteve até hoje. Errou, você pode dar o skip, eu abro mão dos pontos, pego a resposta certa. Eu posso tentar novamente, try again, ou eu posso pedir uma pista, hint. Ele vai me tirar 20%, 25% dos pontos e vai me dar uma pista do que nós estamos, da onde que está a resposta certa. Beleza? Então, se você ainda não está usando o Fluency Run, pelo amor de Deus, comece a fazer isso agora. Vai mudar completamente a sua experiência dentro desse intensivo. Terceiro, eu quero conversar, tirar dúvida, quero perguntar a respeito das aulas. Aqui embaixo do vídeo tem um botão da comunidade. Entra na comunidade e você vai poder conversar, tirar dúvida, compartilhar sua experiência comigo, com a minha equipe, fechado para esta comunidade, para esse intensivo do Sherlock Holmes. E, finalmente, o cronograma do dia. O intensivo vai ficar no ar durante todo o mês de fevereiro, tá? Toda segunda, quarta e sexta tem episódio novo, então, Alice, bota de novo aquele calendário aqui, ó. 8, 10 e 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26. Os episódios 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Sempre às 5 da manhã. No dia 28, Alice escreve bem grande assim, ó, bem forte. No dia 28 de fevereiro, meia-noite, tudo sai do ar. Por quê? Porque no dia 1º de março, às 5 da manhã, nós vamos entrar na neurociência e nos estudos de caso para provar que em qualquer nível que você esteja, com qualquer disponibilidade de agenda e com qualquer idade, eu vou te provar. Eu vou te mostrar até gente surda de um ouvido com 66 anos falando inglês fluentemente. Gente ocupada, gente com tempo, extremamente ocupada, gente aposentada, pessoas que saíram do zero, pessoas que começaram com uma base, intermediário, avançado, todas elas falando inglês. 1º de março, 5 da manhã, te vejo no próximo episódio. Faz as atividades do Fluency Run e eu já estou te esperando no próximo episódio. God bless you, bye.